Olá, eu sou o Pedro Olá, eu sou o Hudson. e esse é o podcast Dialética. E hoje nós iremos falar dos terremotos que assolaram os países de Mianmar e Tailândia. E iremos falar também do polêmico governo de Trump, a relação dos Estados Unidos com a Venezuela e dos Estados Unidos com a Dinamarca. Pois é, dentro do cenário nacional o que se destacou na semana foi a derrota do Brasil, da seleção brasileira para a Argentina. Derrota essa que doeu muito nos nossos corações, né? Convenhamos. E também teve a greve dos entregadores de aplicativo, uma greve que durou 2 dias e falaremos um pouco sobre. E além disso, é um debate que está muito dentro da nossa política econômica brasileira é o debate da isenção de imposto de renda para os trabalhadores que ganham até R$ 5.000. E como nós prometemos a vocês, na perspectiva regional, o que traremos para vocês? O que, Hudson? A questão dos professores em São Gonçalo. Pois é, caros ouvintes, hoje nós iremos começar o Notícias da Semana com uma triste notícia, que foram os terremotos que assolaram os países de Mianmar e da Tailândia. Terremoto esse que chegou à magnitude 7,7, considerada uma das mais graves magnitudes, maiores extensões de terremotos do mundo. Bom, essa região que fica Mianmar, que fica no sudeste da Ásia, é uma região propícia para grandes terremotos. Isso porque esses países se encontram entre duas grandes placas tectônicas, ou seja, este lugar é um lugar, assim como o Japão, propício para esses grandes terremotos. A quantidade de mortos estima-se cerca de 2.000 pessoas. E em cima disso, Hudson, o que você tem a falar para gente sobre Mianmar, sobre a Tailândia, sobre essas questões climáticas e geográficas? Começando pela geografia, essa região é uma região interessante porque ela é chamada de. Ela fica localizada no Círculo de Fogo do Pacífico, que é exatamente essa região que o Pedro citou, que é entre essas duas placas tectônicas, na qual consta que essa região ela é responsável por 90% dos casos de terremotos no mundo. Ou seja, para você ver o tamanho de poderio de terremoto que há ali naquela região. Mas trazendo aqui para vocês, caros ouvintes, um pouco do contexto social desse país. Em 2021, desculpa, teve um golpe de Estado liderado pelo exército de Mianmar contra o governo lá democrático que lá estava. Tanto é que hoje em dia o país de Mianmar é governado por uma junta militar, né, mano? Isso aí, exatamente isso. E o que é interessante é que esse governo, esse país, no caso, ele tinha 50 anos, que ele veio de uma ditadura militar, aí ele abriu os votos, abriu a democracia em 2011, passou só 10 anos e agora de novo houve outro golpe militar e agora está iniciando uma nova ditadura. Mas por que isso dificulta o processo de ajuda humanitária a essa região? Por quê? Porque a ditadura, quando a ditadura se colocou nesse país, a primeira coisa que eles fizeram, eles cortaram voos internacionais e nacionais, cortaram os meios de comunicação, cortaram a internet, cortaram a imprensa. Então eles dificultaram muito essa comunicação no próprio país e comunicação externa também, além de perseguições aos opositores. Prenderam o ex-presidente, prenderam a ex-ganhadora do Prêmio Nobel, que é muito conhecida em Mianmar, uma liderança política lá. E podemos falar que é algo semelhante o que Israel vem fazendo com a Palestina, com o Estado da Palestina. Impedir a ajuda humanitária de chegar até a população. Isso. O que é interessante que acontece também nesse país de Mianmar é o que ali há uma perseguição étnica com um grupo étnico denominado Rongai,
algo assim. Esse grupo étnico é de origem muçulmana, e no Mianmar a maioria da população é de origem budista, e por isso que tem esse conflito. E esse grupo étnico, ele além de ser perseguido e tratado como um indiferente, como estrangeiro, ele está sendo vítima de trabalhos forçados e de políticas de discriminação mesmo. Até perda de terras esse grupo está passando. E no epicentro do terremoto foi na cidade onde esse grupo tem maior concentração. E é por isso que está tendo. Me parece que o próprio governo de Myanmar está dificultando propositalmente a ajuda humanitária chegar nessa região por conta desse grupo étnico. Porque os militares que assumiram o poder eles são contra esse grupo. Uma curiosidade em cima do que você está falando, o budismo também é uma das religiões mais difundidas na Tailândia. Sim. Então você vê que tem uma relação muito grande entre Myanmar e Tailândia. Eles são vizinhos, não são? São vizinhos, fazem fronteira. Tudo mais. Isso aí. Outra notícia polêmica é sobre o governo Trump, que vem tocando em diversos temas sensíveis. E agora eles anunciaram essa semana que vão publicar um documento afirmando quais países e quais produtos receberão tarifas dos Estados Unidos. Esse documento ele já foi um pouco pré-publicado antes, no qual consta o nome do Brasil lá nesse documento. E segundo o governo americano, o principal problema do Brasil é a falta de previsibilidade. O que seria isso? Segundo o governo americano, no Brasil você não consegue prever quais serão as margens de lucro, quais serão as margens de custo, porque é um governo que muda muito a sua política de tarifas. Isso é o governo americano falando. Sem falar também que eles separaram alguns produtos nossos, está lá no documento deles, que segundo eles recebem, alguns produtos dele, no caso, desculpa, que segundo eles recebem altas tarifas de importação nossa. Por exemplo, a bebida alcoólica, o etanol, o imposto sobre setor de audiovisual, que é, no caso, o imposto que o Brasil cobra em cima de filmes e séries americanas para serem transmitidos aqui no país. E eu queria saber, Hudson, como que fica a relação entre os Estados Unidos e a Venezuela nessa nova política de tarifas que o presidente Donald Trump vem querendo impor aos seus pares? Com a Venezuela, além dessa política de taxação, tem a política também migratória, né? Porque, só para resumir um pouco aqui, no governo Biden, o governo de Nicolás Maduro, ele foi considerado um governo de ditadura. E nos Estados Unidos, quando você considera algum país inimigo seu, abre precedentes para você receber os imigrantes desse país nos Estados Unidos de maneira legal. Esses imigrantes ele vêm protegidos pelo TPS, que é Status de Proteção Temporária. Está trocado porque é uma sigla em inglês, mas significa isso, Status de Proteção Temporária. Ou seja, nos anos de 2020, muitos venezuelanos foram para os Estados Unidos assegurados dessa política do Biden. E foi exatamente numa tentativa de golpe que deram em 2020, que na época foi até o Guaidó. Isso aí. Certo. Que posteriormente ele se refugiou nos Estados Unidos e está lá até hoje. Certo. Que no caso do Guaidó seria a oposição do Maduro. Isso aí. Aí muitos venezuelanos foram para os Estados Unidos assegurados desse programa, só que agora o Trump ele quer revogar essa política. Ou seja, tudo que os venezuelanos conseguiram conquistar ao chegarem lá, agora está sendo posto à prova e eles vão ter que voltar para a Venezuela. Sendo que está um embrolho. Por quê? Porque uma parte
setor jurídico dos Estados Unidos está sendo contra essa medida. Que eles falam que essa medida é totalmente arbitrária. Não tem uma comprovação lúdica, uma comprovação que reafirme que de fato os venezuelanos não podem morar lá, que eles são criminosos ou algo do tipo. Então, alguns juízes foram contra essa decisão de Trump. Então, tá tudo meio que ainda sendo conversado, ainda sendo dialogado. Um ponto que eu queria colocar, Hudson, é que nessa relação de tarifas que os Estados Unidos vem impondo à Venezuela, aparece um novo agente, que é a China. A China, como a gente bem sabe, é um dos maiores parceiros comerciais da Venezuela. Salvo engano, o país do qual a China mais importa petróleo bruto vem da Venezuela. E o seu ministro das Relações Exteriores chegou a lançar um comunicado criticando a postura dos Estados Unidos de falar em tarifar todos os amigos, todos os parceiros comerciais da Venezuela. Aí eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso, se isso é algo... E é interessante também que o próprio governo brasileiro ele já se movimentou numa resposta contra esse programa de tarifas dos Estados Unidos, porque é algo que ainda não foi publicado. Mas como eles citaram o Brasil, o próprio Senado brasileiro já se articulou e aprovou a Lei de Reciprocidade Econômica, que é o quê? Que permite o governo agir de forma deliberada contra blocos econômicos ou países que tarifarem produtos brasileiros. Ou seja, é pagar na mesma moeda, coisa que o Lula já vinha falando antes e agora já foi aprovado pelo Senado, e caso ocorra, o governo brasileiro irá também taxar os produtos norte-americanos. Continuando nessa mesma sequência, eu queria saber, Hudson, um pouco sobre a relação da Groenlândia, que como a gente veio vendo na última semana que se passou, né, e se espelhando, refletindo aqui no nosso podcast, no Notícias da Semana, o Trump vem dando muitos indicativos de que os Estados Unidos precisaria do território da Groenlândia para sua segurança nacional, que a Dinamarca não estaria fazendo um bom papel defendendo os cidadãos da Groenlândia. Em cima disso, o que você tem de notícia para nos dar? Essa questão é interessante porque envolve todo aquele conflito Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e União Soviética, também tem a ver um pouco com essa guerra da Ucrânia. Por quê? Porque se você for pegar a geografia no mapa mundi, você repara que a Groenlândia ela fica lá no extremo norte mesmo do mundo. Naquela região ali é chamado de mar congelado. É um mar que você só consegue navegar durante 6 meses. 6 meses ele fica congelado, 6 meses ele descongela e você consegue navegar mais ou menos bem ali durante essa época. Aí o que acontece? A Rússia ela não tem muita saída para o mar para fazer trocas comerciais. Sim. E a Rússia ela se especializou muito numa produção de uma marinha que consegue navegar no mar congelado. A Rússia ela é pioneira nessa tecnologia, em navios quebra-gelo, que se dá um nome. Então a Rússia está se expandindo para aumentar as trocas comerciais dela na parte do mar, nessa parte do Mar do Norte, assim, na parte do Ártico. Por quê? Justamente por conta dessas mudanças climáticas que nós estamos tendo na atualidade, esse mar congelado ele está ficando cada vez mais tempo descongelado. Tanto é que estão se falando de uma nova rota pelo Ártico, não é? Exatamente. E é essa rota que dizem que essa rota é a rota do futuro, a rota comercial do futuro. Porque se esse mar ele for de fato descongelado, trocas comerciais vão ser muito mais rápidas entre a Europa e Estados Unidos, entre a Rússia e Estados Unidos, a Rússia e a Europa. Então vai ficar algo muito mais frenético, sabe? Então ali que falam que tá a nova disputa comercial assim de rota, tá naquela região. No entanto, a Dinamarca e tal como o povo da Groenlândia me parecem que não estão muito entusiasmados com a anexação do território aos Estados Unidos. Não, inclusive eles estão contra. O vice-presidente dos Estados Unidos, o
JD Vance, ele chegou aí na Dinamarca, na verdade ele foi na Groenlândia e falou que a Dinamarca não tem a capacidade para proteger os cidadãos da Groenlândia, que isso deveria ser um papel dos Estados Unidos. E isso pegou muito mal no governo dinamarquês, muito mal mesmo. A própria ministra das Relações Exteriores chegou aí na Groenlândia logo depois que o vice-presidente dos Estados Unidos foi. Ela foi lá, falou com os políticos da Groenlândia, porque a Groenlândia, ela pertence à Dinamarca, mas ela tem um governo semi-autônomo, sabe? Então, como se fosse, ela tivesse uma autonomia, uma certa autonomia ali para agir. Então, aí o governo Trump, ele marcou uma reunião com o governo da Dinamarca, que ainda vai acontecer essa semana, para saber como é que vai se dar essa questão da Groenlândia, dos Estados Unidos. Mas o interesse dos Estados Unidos nessa parte do mundo é interesse meramente comercial e de tentar ali aniquilar, tentar frear um pouco o avanço russo naquela região. Vamos ver como que nas próximas semanas vai se dar esse conflito. Já no cenário brasileiro, nós temos uma notícia que, infelizmente para nós, não é tão boa assim, que foi a derrota do Brasil, da seleção brasileira, para a seleção argentina. Derrota essa de 4-1, fora o baile. Com isso, Dorival Júnior caiu, ou seja, não é mais treinador da seleção, e muito se especula quem será o novo técnico da seleção brasileira. Já se falou o nome de Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo. Já se falou do nome Felipe Luiz, atual treinador do Flamengo. O treinador do Palmeiras. Também esqueci o nome, Abel Ferreira. O Abel Ferreira, já se falou o nome do Abel Ferreira. Ancelotti. Já um casamento antigo do nosso presidente Edinaldo, que se reelegeu também, mesmo com uma pífia previdência. E você viu isso? A polêmica do Ronaldo? Ele se candidatou, mas ele não conseguiu, porque ele não teve apoio das confederações estaduais de futebol. E, cara, é inacreditável o Edinaldo ele conseguir se reeleger com um mandato tão pífio nesses últimos anos. Ele conseguiu se reeleger, se eu não me engano, para daqui a mais uns 5 a 10 anos, algo assim. Eu estava vendo o nosso um famoso comentarista esportivo, e ele estava falando que o Edinaldo ficou à frente da Federação Baiana por 15 anos. E no Brasil, da seleção brasileira, a Confederação Brasileira já está mais de 10. O que ele está fazendo para ele se manter tanto tempo nesse cargo aí? Como que se recebe tanto apoio assim? Essa seleção, do jeito que tá, não tem como ficar. É um time sem cara, sem time. Nós temos os melhores jogadores do mundo, um dos melhores, se não o melhor, que é o Vinícius Júnior. E mesmo assim a gente não consegue dar liga. Enquanto a seleção da Argentina, bons jogadores, não vamos falar mentira aqui. Vamos dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Entretanto, acredito eu que em material humano, o Brasil é melhor do que a Argentina. Concordo. Acho que a gente tem uma qualidade individual melhor. Lógico que o coletivo da Argentina sobressai, porque eles já têm um time pronto, mais preparado. E sendo que, cara, eu acho que o grande problema da seleção brasileira, eu acho que é a própria CBF. Eu acho que a CBF ela é desorganizada, ela não tem uma estrutura, por exemplo, de você conseguir... igual, por exemplo, houve na Argentina com o próprio Scaloni. O Scaloni ele começou com as seleções de base, ele foi subindo, e até chegar na seleção argentina. Então, é um cara que ele foi pegando degrau por degrau, entendeu? Subindo dentro da própria Confederação Argentina de Futebol. A gente poderia ter feito isso com o técnico que estava lá no Sub-20, que agora está treinando lá no México. Esqueci o nome dele também, que o Botafogo estava até atrás dele. Enfim, a gente poderia ter feito isso, não fizemos, fomos atrás do Diniz. O Diniz chegou a comandar o Fluminense e a seleção brasileira ao mesmo tempo. Isso foi ridículo. Entendeu? Então você vê que é uma bagunça, uma zona ali e eu acho que o problema está na CBF. Mas se fosse para apoiar algum nome na seleção brasileira,
eu, Hudson Oliveira, apoiaria o Jorge Jesus. É um grande nome, né? Que quer treinar. Tudo bem que o Ancelotti é um grande treinador, mas ele tá com a cabeça no Real Madrid, tá pensando no Real Madrid. O Jorge Jesus quer treinar a seleção brasileira. Eu acredito que seria um grande nome para essa seleção. E eu acho que ele também traria mais profissionalismo, não teria essas amizadezinhas com o jogador de futebol, vai o jogador que tá melhor, que tá mais apto, ele daria um estilo de jogo para a seleção, que é isso que a gente precisa de uma cara, de um estilo. Ah, vamos jogar no contra-ataque? Então vamos. Ah, vamos jogar com posse de bola? Vamos. Mas a gente não tem nada, né? A gente não tem cara de seleção, felizmente. Mas mudando um pouco de assunto agora, falando de política nacional, foi deflagrada entre essa semana e na última semana uma greve dos entregadores de aplicativo em todo o país. E quais são as informações que você traz para nós dessa greve, Hudson Oliveira? Os entregadores de aplicativo eles estão reivindicando, primeiro, o aumento por quilometragem, ou seja, o valor por quilometragem da corrida é de R$ 1,50 por quilômetro. Eles estão querendo aumentar para R$ 2,50. E o valor mínimo da corrida ser R$ 10. Olha, eu como um trabalhador também, como motorista de aplicativo, que eu rodo nos aplicativos, rodo no iFood, na 99, na Uber, e, cara, realmente está difícil. As tarifas estão muito baixas, são corridas longas, com altas quilometragens que não tá pagando bem. E eu acho super válido esse protesto, essa manifestação. Os trabalhadores eles têm que se juntar mesmo, eles têm que reivindicar melhores condições de trabalho, sim. Eu tava vendo, Pedro, no Twitter, o pessoal falando, mas no Brasil é engraçado, porque se tá ruim de trabalhar com aplicativo, por que não sai? Por que não vai trabalhar em outro lugar? Tá ruim, sai. Gente, não é assim. Não é assim. A gente precisa de condições favoráveis de trabalho. Não é simplesmente, tá ruim, vai sair e se vira. E só para colocar um dado, Hudson, o Brasil é um dos países onde, dentro da relação de trabalho, onde mais se impera a informalidade. Sim. Muitas das vezes, se a pessoa não trabalhar, e agora é importante falar isso também, que entregadores não são só homens, são homens e mulheres. Sim, não tem essa distinção de gênero. Se esses trabalhadores eles deixarem de trabalhar dentro dos aplicativos, muitas das vezes não terão espaço no mercado de trabalho. Sim. Porque as vagas formais, elas são escassas. O que sobra, infelizmente, para a grande massa do povo brasileiro é a informalidade. Não, e o engraçado é que inicialmente venderam essa política dos aplicativos e tudo mais, venderam os aplicativos como se fosse a solução, como se ele fosse entrar aqui no mercado solucionando todos os nossos problemas de trabalho, de mão de obra. Venderam isso, flexibilizaram as leis trabalhistas, destruíram cada vez mais a CLT, estão destruindo ainda, é um processo que ainda está em funcionamento, ainda está sendo feito, e agora que aí a galera vendo que CLT não está dando, trabalhador está sendo incentivado o empreendedorismo, está sendo cada vez incentivado o trabalhador ele trabalhar de maneira informal, ele ser dono do seu próprio tempo, tudo mais. Foi incentivado tudo isso, e agora que foi incentivado que os trabalhadores migraram para os aplicativos, para essa forma de trabalho, agora está sendo desincentivado. O que é? As taxas estão diminuindo, os ganhos estão diminuindo. Então, por isso que eu acho que é muito justa essa manifestação. Eu acho que realmente a gente tem que se unir enquanto uma classe trabalhadora, enquanto um grupo, porque a gente não sabe a força política que nós temos. Então, nós aqui do podcast Dialética desejamos todo apoio aí aos entregadores, tal como, e aí falando um pouco do nosso contexto regional, os professores da rede municipal de São Gonçalo, que deflagraram uma greve também, reivindicando alguns direitos que, como, por exemplo, 13º do ano passado, que não os foram pagos, entre outras reivindicações, piso salarial nacional e tudo mais. Qual é a palavra que você tem para deixar para os professores de São Gonçalo disso? Muita luta, principalmente muita luta, muita força, muita fé, porque São Gonçalo, com relação à educação,
tá muito atrás. Só um minuto para contextualizar, né, onde fica São Gonçalo. São Gonçalo fica dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro. Aqui a gente tem uma ponte chamada Ponte Costa e Silva, que é a Ponte Rio-Niterói, e nesse caso São Gonçalo é uma cidade vizinha de Niterói. Então, para contextualizar os nossos ouvintes, onde que se localiza São Gonçalo? Então, na questão da educação, acho que é um dos menores salários do estado do Rio de Janeiro, e o estado do Rio de Janeiro já está entre os menores salários do Brasil, ou seja, São Gonçalo é um dos menores do estado do Rio de Janeiro, então é um dos menores do Brasil, se diz termo de salário para professor. Então, eu desejo para o professor muita luta, muita força, vamos junto, que a gente tem que lutar, a gente tem que lutar por melhores condições de trabalho, a gente tem que reivindicar, porque se a gente não fizer, quem vai fazer? Isso aí. Indo para o nosso próximo tema e último desse podcast, nós temos a discussão que vem tomando as grandes mídias, que é a discussão do imposto de renda para trabalhadores que recebem até 5 mil reais. Hudson. Tema esse polêmico, né? Mas um tema polêmico porque eu confesso para você que nas grandes mídias eu não vi ninguém abordar isso de uma maneira clara, assim, uma maneira que desse para entender o que de fato está acontecendo. É sempre de forma superficial. Ah, traz um economista lá não sei da onde para vir falar sobre o tema. Aí depois traz um contraponto para falar, mas ninguém esclarece ali o que de fato está acontecendo. Qual o projeto que de fato está sendo passado. Eu acho que é proposital esse não esclarecimento. Mas temos aqui o Dialética e por isso que aqui viemos, a gente vai esclarecer esse tema para vocês. Talvez num outro episódio, num outro momento, porque, como eu disse, é uma política que ainda está sendo criada, ela não foi votada ainda, a gente ainda não sabe quais são os pontos, o que vai mudar, o que não vai. Mas a gente pode adiantar algumas interpretações, que é o quê, Pedro? Então, a ideia central dessa nova lei seria que, ao deixar as pessoas que recebem até 5 mil reais, ao deixarem de contribuir com o imposto de renda, grandes fortunas teriam sua alíquota de imposto um pouco elevada. Elevaria essa contribuição das grandes fortunas e de pessoas, naturalmente, que recebem mais de 10 mil reais por mês. Então, em tese, Pedro, quem ganha até 5 mil reais vai deixar de pagar, de contribuir, no caso, esse imposto, e essa parte do imposto que estava sendo contribuída por quem ganha 5 mil reais vai ser taxada nas grandes fortunas. Exato, exatamente para compensar as pessoas que pagavam imposto de renda até 5 mil reais, para você ter, né, um balanço das contas do Estado. Certo. Sendo que a gente sabe que não é uma pauta que chega aos ouvidos da classe dominante de uma forma boa e que haverá muitas relutâncias a essa política, sobretudo dentro da grande mídia, dentro do Senado, pois eles são os que recebem esses salários astronômicos. Então, meu caro ouvinte, quando vocês escutarem uma opinião de alguém falando sobre isso, vê de onde é essa pessoa, vê qual grupo essa pessoa está defendendo, porque é um tema muito sensível e eu acho que é um tema estruturante, porque o Brasil ele é um dos países mais desigual em termos de distribuição de renda, e isso também está atrelado a essa política do imposto de renda, certo? O Pedro pode até explicar melhor como que se dá essa distribuição de renda aqui no Brasil. Então você tem que escutar muito, ó. Pô, esse cara tá defendendo tal ideia, mas de onde esse cara é? Qual grupo esse cara pertence? Quem está defendendo? Porque é aquilo, vai ser o tempo todo disputa de narrativa. A grande mídia, os grandes empresários não vão deixar passar isso de uma forma barata. Não, eles não querem perder dinheiro nunca. Então eles vão estar sempre tentando relutar ali, tentando fazer reivindicações. É uma coisa que a gente realmente tem que estar muito atento, porque é uma mudança estruturante mesmo, e vai ser para os nossos filhos, vai ser para os nossos netos.
Entende? Só para finalizar, para a gente ter um pouco desse indicativo do quanto que o Brasil é desigual, a gente pode pegar o nosso salário mínimo em real e pegar o salário mínimo de Portugal, que, pô, que é o país que colonizou o Brasil. Entretanto, né, nem sequer um terço do nosso território ou da nossa população. A gente pega o salário mínimo de Portugal e converte para o real. Hoje o salário mínimo no Brasil está 1.500. Se a gente pegar o salário mínimo de Portugal e converter para o real, dá cerca de 4.500. Ou seja, 4 vezes maior do que o nosso salário. E não precisa nem muito longe. Eu acho que o Brasil, na América Latina, ele tem proporcionalmente o menor salário mínimo da América Latina. Estou falando de países como Venezuela, países como Paraguai. O Brasil ele tem o salário mínimo, o menor percentual de salário mínimo da América Latina. Isso é muito agravante. E aí entra até naquela discussão do apoio aos trabalhadores informais. Informais não, os trabalhadores de aplicativo. Porque você viver de CLT no Brasil não tá dando. Infelizmente não tá dando. R$ 1.500 não tá pagando. Não tá dando também, Hudson, porque não tem vaga para todos os Exatamente. Não é o salário mínimo realmente é arrochado, mas aqui, pelo menos o meu posicionamento, é melhor para o trabalhador estar dentro de uma CLT do que dentro da informalidade. Concordo. Que tem direito. Hoje em dia, se um entregador desse cair, não paga o MEI, não paga nenhum, não contribui com a Previdência. Se cair, vai ficar ao esmo. Sim. Não tem direito nenhum. Então, saber um pouco, lutar por essas seguridades, para nós que somos trabalhadores, na minha visão, é essencial. Essencial. A gente tem que lutar por melhores condições de trabalho e de salário também. Exato. Chegamos ao fim de mais um podcast Dialética Notícias da Semana. É isso aí, meus caros ouvintes. Eu desejo para vocês uma ótima semana. Que seja uma semana muito produtiva para todos vocês. E lembre-se sempre de acompanhar o nosso trabalho. A gente está iniciando aí, acompanha a gente nas principais plataformas de áudio e de vídeo. A gente está no YouTube, estamos no Spotify, no Deezer, no SoundCloud. Então acompanha a gente nessas plataformas. Em breve estaremos também nas redes sociais. Então não deixa de acompanhar. E é isso. Muito obrigado. Obrigado.